Hoje eu tenho um recado importante para você. Você aí, sobretudo você, que tem um conceito de que a família é somente aquela nuclear tradicional composta por homem, mulher e filhos. Se você ainda enxerga isso ou tem dificuldade, senta aí, dá o play e preste atenção na doutora Drag que eu vou te explicar tudo hoje. Olha só, provavelmente você tem essa concepção tacanha, eu ia falar tacanha de família, e também deve achar que boa parte das tarefas de cuidar de uma criança são inteira e unicamente responsabilidade da mulher. Dito isso, é importante a gente pensar como se dá a relação de crianças. Olha só, crianças é um grupo vulnerável. E a ideia de responsabilidade parental com também a noção de reprodução social. Roda a vinheta aí. Doutora Drag! Pessoal, se você chegou aqui, você está no Doutora Drag, um spin-off do podcast HQ da Vida. Lembrando, siga Dimitra Vulcano em todas as redes e apoie o nosso projeto em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. O seu apoio, olha, ele é essencial. Vamos começar por responsabilidade parental. Conceituar isso. Basicamente, envolve o conceito de que quem deve cuidar da criança ou que tem responsabilidade sobre ela é qualquer um que se prontificou a fazer. Olha só, a afetividade, por consequência o dever parental, ele é independente de ordem biológica, genética e define hoje a família contemporânea. Peguemos um exemplo dessa definição e isso só já seria bem explicativo e solucionaria boa parte dos problemas da sociedade no que tange a acolher famílias que são ditas fora do padrão nuclear. O grande, porém, está na existência de uma hierarquização na nossa sociedade que vai desde uma família ideal, ou pai ou mãe que sejam ideais, até chegar nos níveis não aceitos e subalternizados de modelos familiares que a gente vai chamar de modelos dissidentes, quer seja por raça, classe, cor, sexualidade e gênero. Se a gente for fazer recortes, a gente consegue interseccionar e a gente descobre uma gama de repertórios de vivências. Cada vivência distinta do padrão, ela é distinta, na verdade, do padrão moral burguês. E ela é uma ameaça, que é sempre uma ameaça à tradicional família. Essa moral que permeia a sociedade, ela é fruto de uma moral tacanha, como eu disse, que ao fim e ao cabo tem como objetivo controlar os nossos corpos e vidas em função de uma agenda capitalista. E eu vou explicar isso mais à frente, calma aí. É muito comum existirem famílias formadas com vários esquemas distintos de modelo da família margarina. E isso as torna alvo, inclusive, da patrulha da moral e dos bons costumes. Para ser mais didática para vocês, vamos catar um exemplo. Se a mulher é mãe solteira, certamente a culpa do abandono parental é do homem. E, na verdade, a culpa vai ser para ela. E aí, o que acontece? Até qualquer falha na criação é culpa da mulher. Além do mais, essas mulheres são contempladas com bônus, ou seja, homens cisgêneros criados por mães solteiras, sem a figura paterna em casa, eles são ditos que tornaram-se gays ou travestis por causa dessas mulheres. Esse é só mais um exemplo da agenda moral ultraconservadora da direita que vai se compondo, tal qual uma coxa de retalhos no Brasil, e forma aí um tecido social que essa turma precisa cobrir com a nossa sociedade e proteger, no meio deles. A gente tem que ser protegido do comunismo, do feminismo, dos LGBTs, dos negros e dos pobres. E cada retalho é uma barbaridade distinta que se une na proteção única do capital. Então, enquanto essa colcha de retalhos morais se alonga no Brasil devido ao avanço de uma direita ultraconservadora e ultraliberal, cada vez mais é necessário pensar no trabalho de criação de bebês e crianças que é naturalmente direcionado para o universo feminino. E com certeza, não vai ter remuneração. Então, isso, além de tudo, essa lógica, essa moral, ela é trans-excludente, porque essas pessoas não aceitam que homens trans e pessoas não binárias tenham útero e podem dar à luz. Imagina ainda cuidar de crianças. Esse trabalho ele é necessário para a manutenção da lógica capitalista, ou seja, algumas pessoas terão um papel social compulsório de reproduzir pessoas, pois assim eles podem produzir, sabe o quê? Seres que vão funcionar ali no processo de obtenção de lucro no sistema de forma contínua, e essas mulheres não são valorizadas e pagas. Por isso a pauta do aborto é uma luta constante pautada pelo feminismo. Esse processo compulsório que eu estou dizendo para vocês, ele chama-se
reprodução social. Então ele é compulsório para as mulheres, inclusive, somente para as mulheres. Reprodução social ele pode ser entendido como aquelas autoras do livro que eu já falei para vocês aqui, Feminismo para os 99%. Bhattacharya, Arutha e a Fraser, elas ilustram lá no livro muito bem. Elas chegam com questionamentos da seguinte maneira: se uma mulher, né, uma trabalhadora, chega ao trabalho, quando ela chegou lá, você já se fez pergunta, o que ela fez antes disso? Quem fez o jantar dela? Quem arrumou sua cama? Quem aliviou seu estresse para que ela pudesse voltar ao trabalho após uma jornada de trabalho fatigante? Será que alguém fez isso? Será que alguém fez esse trabalho de produção de pessoas? Ou foi ela mesma quem executou? Não apenas, inclusive, para si, mas também para todos os membros de sua família. Ou seja, as autoras, elas completam ainda que a verdade é que o trabalho assalariado, que tem como objetivo o lucro, só é possível por causa do trabalho não assalariado de produção de pessoas. E esse conceito vai além do mais valor. O papel de reprodução social foi feminilizado e o nome dado a ele também foi trocado de trabalho por cuidado. Assim, as pessoas não precisam, as mulheres não precisam esperar remuneração em dinheiro, e sim apenas o amor. Então, por isso, vemos mais uma motivação ideológica para compor a nossa coxa de retalhos, que é ultraconservadora, ultraliberal, e que é o fato da mulher ser forçada a se entregar mais às tarefas domésticas e do trabalho de reprodução social do que tarefas fora de casa. Olha só que nós temos aí um problema. A dicotomia maior da nossa sociedade brasileira é a gente ver uma agenda conservadora forçando o papel de reprodução social, mas e ainda desincentivando, né, a criação e manutenção de creches, porque é papel da mulher, bem como a implementação de homeschooling, e vai ser papel da mulher, e todas essas alternativas dadas por esse governo aí do Jair Bolsonaro recairão sobre a mulher como responsável. Ou seja, ao mesmo tempo ela vai retirar boa parte da mão de obra disponível no mercado, né, este governo, e aí vai ficar... Eu pensei, né, ao fazer o roteiro, é um conservador de Schrödinger, né? Basicamente vai retirar a mão de obra assalariada que é necessária ou cria condições de reprodução social com o aparato público que também é necessário para a manutenção do capitalismo. Para finalizar, assim, é importante eu trazer mais uma citação das autoras lá do feminismo. Ou seja, elas falam que a forma atual neoliberal de capitalismo está esgotando sistematicamente nossas capacidades individuais e coletivas de reconstruir os seres humanos e os laços sociais e individuais de reproduzir. Ou seja, eu dei essa volta todinha aí para falar de responsabilidade parental, de reprodução social. E por que eu fiz isso? É só para pontuar para vocês que essa lógica ela exclui famílias não tradicionais. Ela é a mesma que oprime mulheres e vai delegar para elas responsabilidades parentais que não são somente delas. A sociedade espera que ela seja a responsável e caso ela não cumpra esse requisito, ela sempre será apontada como culpada. Por isso que feminista é muito atacada. Então, um exercício simples que ilustra isso é como homens que cuidam de filhos são sempre aplaudidos e ganham seus biscoitos. Eu mesmo cuidei de outras pessoas e ganhei muitos biscoitos. Agora minha mãe não ganhava biscoito porque ela não fazia mais do que a obrigação. Olha que triste isso. Esse é o modelo ideal da família que a direita quer. Esta é a responsabilidade pelos corpos das mulheres que a direita quer. E quanto à família LGBT ou não tradicional, a gente vai ficar somente com o fardo da exclusão. Então eu acho fenomenal a concepção do feminismo para os 99%, pois se temos a coxa de retalhos conservadora, a gente cria aí tesouras e destrói o capital, o patriarcado e os poderes que regem também a branquitude, a cis-heteronormatividade. Numa sociedade aí, vamos consolidar um campo de sociedade, na sociedade melhor e mais justa. E se você gostou desse vídeo, lembra lá, por favor, me siga nas redes sociais, minha arroba é Dimitra Vulcana, apoie o nosso projeto que é padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. É isso, um beijo e tchau, tchau!